Vamos hoje comunicar aqui em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Exaltado é o nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado pela graça e pelo sono reparador. Diz assim: antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Meditando nessa palavra desde ontem, que Deus tem graça para os humildes, mas para o soberbo ele tem resistência. Irmãos, olha, para Deus falar isso aqui, graça para o humilde, resistência para o soberbo. Então, o diabo ele não precisa fazer a gente cair no pecado daqueles que todo mundo detesta, Pecado, porque parece que tem uma escala de pecado para nós, para Deus que não. Para Deus todo pecado é pecado, todo pecado afeta a relação com Deus e todo pecado te afasta de Deus, seja do mentiroso ao adulto. Mas para nós parece que alguns pecados, na sociedade são piores. Para Deus não, tudo distancia da relação com Ele. E nessa luta, às vezes a gente dá muita atenção para alguns pecados que a gente detesta, por exemplo, adultério, essas coisas que afetam a relação da família, que destrói casamentos, que destrói família, a gente acha abominável, Um crime hediondo, por exemplo, um crime hediondo de uma pessoa contra uma criança, ou quando há um assassinato, mas Deus ele nos alerta aqui no livro de Tiago, que a soberba derruba mais, porque ela é sutil. Soberba é o orgulho da santidade. Soberba é você achar que agora você é imbatível. Soberba é aquele dia que você não levanta as mãos para guerrear. Soberba é aquele dia que você não discerne que você tem que levantar barricadas para proteger a sua mente. Soberba é causado por ela causa que você entre em lugares que você sabe que você não deveria, mas agora eu estou forte, agora eu estou bem, E não discerne mais que algumas coisas, a Bíblia é claro, é para você fugir. Contra apetites, irmãos, a ordem bíblica é para você fugir da aparência do mal. Mas a soberba dá aquela sensação de poder extra. A soberba faz você se contentar com o pão de ontem, quando você devia buscar o pão de hoje. A soberba faz você armazenar o pão para descansar no outro dia, mas o pão embolora. Então, Deus tem graça, que é favor, é presente. Graça é um favor que a gente recebe de Deus para a gente humilde. E o que o humilde faz que o soberbo não faz? O humilde está sempre necessitado. O humilde está sempre com o coração dependendo de Deus. Ele está sempre em necessidade. Ele sempre quer algo de Deus. Ele sempre está pedindo a Deus: Senhor, se não for você comigo. Senhor, se o Senhor não me ajudar. Senhor, você é comigo. As orações do humilde sempre colocam Deus como a força motriz que move o coração dele, os passos dele, que conduz ele para a vitória. O humilde, irmãos,
texto base para isso é que Jesus fala que ele é manso e que ele é humilde e que nós deveríamos aprender a ser assim. E nós devemos aprender isso no coração, porque às vezes a gente pode aprender a fazer um personagem, mas nós precisamos ser de verdade essa pessoa, uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, de coração. Para quê? O descanso que a gente quer, o descanso que está disponível, que a Bíblia fala tanto, essa paz que eu sinto em minha alma, né? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem, que o louvor já cantava, é uma paz proveniente da companhia, é a paz que fez também Davi cantar no Salmos 23. Ainda que eu andasse no vale de sombra da morte, não temeria mal algum. Então você não tem que pedir a Deus para não passar por vale. Você tem que pedir para Deus para estar com você durante esse processo. Você não tem que pedir para não ter tempestade. Você tem que pedir para que Deus esteja no meu barco no dia da minha tempestade. Esteja comigo. Eu não quero ficar sozinho. E o humilde, ele sabe que a companhia de Deus é que vai fazer ele vitorioso. Mas o soberbo não. O soberbo solta a mão do Pai. O soberbo corre em volta da piscina quando não sabe nadar. O soberbo se dá ao luxo de pensar que sabe nadar em um mar que a placa está declarando: não entra nessa água, mar revolto. Então, às vezes, todas as dicas é dada, mas o humilde acata, o soberbo resiste. E aqui, irmãos, nós recebemos a maior lição de todas. Se você resiste o conselho, Deus vai resistir você. Se você resiste às informações que Deus está te dando para te defender, te proteger, te guardar, Deus vai resistir você. É por isso que há uma diferença gritante entre um tropeço e uma descida. Quem desce, desce consciente. Quem tropeça, não queria tropeçar. Por isso que Deus tem paciência com o pecador, aquele que não conhece, porque ele tropeçou na palavra, não interpretou. É mais fácil para Deus perdoar uma pessoa que tropeça do que alguém que desce, porque alguém que desce precisa voltar para o lugar de onde desceu, que desceu consciente. Você vê, naquela história do bom samaritano, tem duas pessoas descendo e uma pessoa subindo. Primeiro desceu o sacerdote. Da onde? De Jerusalém para Jericó. Cidades com histórias totalmente diferentes. Vamos pegar aqui na Revelação, vou pegar aqui na Rema, para a gente poder trazer um pano de fundo. Capital da adoração para Jericó. Uma cidade impenitente e resistente. Você lembra que Jericó caiu os muros, Jericó tinha um culto profano. Mas vamos lá, vamos pensar aqui. Tem gente sempre descendo. Por que ele desceu? Soberba. Por que a gente desce do lugar da adoração, do lugar da capital da adoração? Por que a gente desce em alguns lugares que a gente está e vai para Jericó? Porque não estamos discernindo alguma coisa que Deus está comunicando. Descia o sacerdote. Aí o texto fala, Jesus contando mais uma vez, que mais um personagem, o levita descia também de Jerusalém para Jericó. Mas o samaritano estava subindo. Irmãos, era samaritano, mas estava procurando deixar de ser. Era samaritano, talvez tinha culto pagão, talvez tinha coisas ali para resolver no seu culto, mas estava lutando para deixar. Então Deus sempre vai apoiar, alimentar, socorrer, ajudar a pessoa que está subindo, ela está saindo daquele estado, ela está caminhando. Outras pessoas estão descendo. Então descer é diferente de cair, irmãos. Quando você cai, a Bíblia vai até falar que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus levanta. O cair, o tropeçar aqui, tropeçou em uma palavra, tropeçou na falta, né, de um fruto, na falta do fruto do Espírito em uma das suas características, acaba despertando uma obra da carne. Nós temos que entender que essas duas coisas são antagônicas.
E aí, na falta de uma, opera outra. Mas por quê? É um tropeço. Quando perceber, sai desse lugar de soberba, reconhece, eu brinquei na beira da piscina, eu corri quando meu pai disse que ia me afastar desse lugar. Agora estou eu aqui, Senhor, me socorre. Se você levantar a mão e se você afundar perto de Jesus, assim como Pedro, Deus vai estender a mão, vai te ajudar, irmão. Irmão, nós estamos aqui por pura graça. Ninguém está vivendo aqui a sua fé por causa de mérito. Se fosse pelos nossos méritos, se Deus nos desse o que a gente merecia mesmo, nós já estaríamos mortos, irmãos. Mas Deus nos concedeu a graça. Mas uma coisa que Ele espera e conta que você tenha é humildade, porque a graça é para os humildes. Você precisa ser humilde. Você precisa trabalhar essa humildade. Você precisa trabalhar essa mansidão. Você precisa trabalhar isso no seu coração. E depois ele fala sobre como resistir ao diabo. É interessante que no versículo 7, às vezes a gente só cita a parte B do versículo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Todo mundo fala, não, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não, resistir ao diabo, todo mundo sabe essa parte. Mas o que faz a resistência acontecer realmente é sujeição a Deus. Então olha para o seu irmão e fala, você precisa se sujeitar a Deus. Sujeição, irmãos, é o que dá a resistência. Não existe resistência contra o diabo sem sujeição. Nós estamos vivendo um evangelho e um momento na nossa fé que, embora profetizado lá atrás pelos nossos pais, né, na fé, aqueles que iniciaram a fé para nós, no meu caso, há mais de 30 anos, eles contavam para nós sobre esse tempo. Eu nunca vi tão verdadeiras as palavras que o apóstolo Paulo escreveu a carta a Timóteo, falando que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. E ele faz uma lista de coisas terríveis que esses homens praticariam. Por quê? Todo mundo quer expulsar o diabo, mas ninguém quer se sujeitar a Deus. Todo mundo quer levantar a mãozinha com poder, sai em nome de Jesus, mas ninguém quer praticar os princípios e os valores bíblicos, né? Nós precisamos ser homens e mulheres bíblicos, irmãos, bíblicos, porque parte dessa resistência, esse poder para resistir, está na sujeição dos mandamentos. Irmãos, o espírito que visitou os egípcios e matou e levou todo o primogênito, ele só não entrava na casa que tinha sangue do cordeiro nos umbrais da porta, que desenvolvia um rito todo e a maneira correta desse rito acontecer. Existia uma maneira daquele culto acontecer. Não dava para desprezar o cordeiro, pegar do sangue do que o outro ia aspergir na porta. Não, só quer a proteção. Hoje nós estamos vivendo um evangelho em que as pessoas querem a proteção de Deus, mas não querem obedecer aos seus mandamentos. A resistência que vai fazer você viver essa resistência com êxito está mais ligada à sua sujeição a Deus do que propriamente você falar o nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aí o diabo, às vezes, em algumas escrituras, até fala bem assim, no caso de lá em Atos, acho que Atos 9, quando os filhos de Cefa tem um embate contra um endemoniado, né? 9, capítulo é brabo, hein? Deu um couro neles, porque eles falavam em nome de Jesus, a quem Paulo prega e o Espírito. Entendi nada. Sério? Disseste, bem, eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas quem vocês são? Deu-lhe um couro. Irmãos, tem muita gente entrando por esse lugar. Então, sujeição é que faz você viver uma boa resistência. Pastor, eu estou sendo tentado demais, eu estou me sentindo balançado demais a alguma coisa. Sujeição. Trabalha a sujeição
Esquece um pouco a resistência. A resistência é fruto da sujeição. As raízes da sua sujeição, as raízes da sua resistência é a sua sujeição. É pegar a palavra e não pular alguns versículos. Não virar alguma página. É comer o cordeiro todo, como eu disse no domingo, irmão. Nós precisamos viver uma fé que come o cordeiro todo. Come da cabeça de Cristo, dos pés, que também come das vísceras, as partes, toda a parte do Cristo. Nós precisamos desenvolver esse lugar. E aí, ele fugirá de vós. Quantos querem viver vitória sobre Satanás, sobre seus pecados? Ele só vai fugir de você, irmãos, depois que você se sujeitar. Na sua sujeição, Deus vai te dar sabedoria e palavra para resistir. Como? Qual é a munição do crente para resistir os dias que nós estamos vivendo? Essa Bíblia que está aberta no seu colo ou que está no seu telemóvel. A munição já te foi dada. A munição está na sua mão. O que está faltando, irmãos, é só debruçar sobre as Escrituras e se alimentar dela. E deixar com que as Escrituras também alimentem você. Porque olha só, algumas pessoas comem e vão para dentro da casa de banho e enfiam o dedo na goela. Bulimia, né? É espiritual. Consegue comer alguma coisa, sai daqui, vê alguma coisa que não devia no telemóvel, colocou tudo para fora. Ligou para alguém, deu conversa alguma coisa, sentou na mesa errada, bulimia espiritual. Por que a palavra não se mantém no meu organismo, pastor? A palavra não se mantém no seu organismo, porque toda vez que você come uma boa palavra de Deus, você vai dentro da casa de banho e enfia o dedo dentro da goela. Porque na verdade, irmãos, às vezes a gente quer jogar nos dois times, mas não dá para viver a vida que Raabe viveu. E Raabe foi sábia, ela desceu para o lugar errado, o lugar certo. Ela desceu para o lado de Israel. E ela descendo para o lado de Israel, a vida dela entrou na rota em que o nome dela é mencionado na genealogia de Cristo. Eu quero declarar que quando você decide descer do muro, Deus coloca o seu nome na genealogia de Cristo. Aos adolescentes e jovens, amanhã vocês vão estar nas posições que nós estamos aqui, vão ser pais. As escolhas que vocês fazem hoje definem a guerra para amanhã. Se você entrega o inimigo vencido para os seus filhos, glória a Deus, porque infelizmente alguns de nós não entregamos vencido para os nossos filhos. Alguns de nós cometemos algumas atrocidades, não tínhamos direção, não tínhamos gente madura para nos ensinar. Embora eu tenha me convertido muito cedo, infelizmente, só conversão, sem sujeição, sem conhecer a leitura, não fazia nada. Tinha altura, irmão, que eu saía do culto poderoso e já saía pecando. Eu falei, como? Mas eu fui usado. Porque, irmãos, se a capa da unção não está amarrada na verdade, irmãos, a gente sai tropeçando mesmo. A capa da unção que Elias amarrou, cingiu os lombos, fez ele correr, porque se você quer correr e quer chegar rápido em algum lugar, você precisa deixar bem claro que essa unção precisa seguir a verdade. Porque senão as pessoas e o diabo não vai ter problema em deixar você ser usado, irmãos. Desde que o seu caráter seja todo pervertido, ele fala, pode ir lá. Por quê? Porque Jesus já declarou que naquele dia muitos me dirão, em teu nome expulsamos demônios. Então o poder não justifica a vida com Deus eternamente, irmãos. Deus pode estar te usando no poder por causa da outra pessoa. Pode não ter nada a ver com você. Mas, irmãos, pode não ser aquele irmão poderoso, fervoroso no culto, mas se tem caráter, a chance de ele estar com o passaporte carimbado é muito alta mesmo. Porque o caráter é que mostra a nossa cidadania, a nossa filiação. Isso tem que ser algo dentro de nós. E ele fala depois no versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Então, primeiro sujeição para que você tenha uma boa resistência. E agora você tem que se chegar a Deus.
Irmão, se chegar a Deus é quando ele marcar o encontro no crepúsculo, você não fugir da voz dele. Porque, irmão, vamos cá, se a gente tem uma relação, se alguma coisa está errada, se a gente vai para o encontro, lá o Senhor pode falar, está errado, olha, ajeita isso, Wilson. Madison, isso aqui, porque você está no encontro. Pensa só, você está aqui nessa manhã, está recebendo uma mensagem, uma palavra logo de manhã. Você está matando sua carne. Alguns pontos bons já estão aqui colocados na mesa. Sua carne queria ficar dormindo, você já acordou ela, deu um choque nela já. Está em alerta, vai receber uma mensagem inteiramente, quase uma bezetacil, um antibiótico no seu corpo, mandando mal para fora. Estamos aí falando tal. Quando sair daqui, você vai ter que manter essa proximidade. Chegai-vos a Deus. Como eu me achego a Deus? Eu me achego a Deus pela leitura da palavra, eu me achego a Deus pelo jejum, pelo sacrifício da minha carne, eu me achego a Deus pela oração. Tudo isso está aqui, o ingrediente, para você ter um dia assim, absolutamente assim, cheio de discernimento, saber discernir o que o diabo está tentando emboscar você. É claro, quando a gente convida os irmãos para vir para a oração, irmãos, você vindo ou não muda nada quem eu sou, mas muda você. Muda o ambiente em que você está. Abra os seus olhos, você já sai alerta. Por quê? Você já deu um choque na sua carne, seu maior inimigo, que sempre tenta nos conduzir o quê? A soberba. Porque na soberba tem resistência de Deus, mas na humildade tem graça. Deus tem graça para nós nessa manhã, irmãos. Por isso que Ele nos despertou. E pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Pastor, eu estou me sentindo tão distante, estou me sentindo assim, como se tivesse um vácuo de distância de Deus. Chegai-vos a Deus. Como, pastor? Oração, jejum, palavra. Receita, tira e queda. Oração, jejum e palavra. Vigilância. Isso vai produzir em você uma proximidade. E ele vai se chegar a voz, aí vai falar, meu filho, olha, é por isso, Carla, Ana Paula, olha, tá vendo aqui? É isso aqui que tá te atacando, tá vendo? É isso aqui que eu quero que você ajuste. Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Você não estava vendo, mas há aqui um espírito de inveja te atacando. E aqui um desânimo tá te minando aqui suas ideias. É esse objeto. Que às vezes objetos consagrados estão dando ponto de contato, né, de ancoragem para demônios dentro da nossa casa. Às vezes é uma decisão errada ali, mas o Espírito Santo, ele se comprometeu em nos ensinar tudo que a gente precisava fazer. Você não está sozinho, irmãos. O Espírito Santo é seu amigo. Aproveite isso. E aí ele fala sobre limpar as mãos, pecadores. A Bíblia fala que quando a gente se apresentar diante do Senhor, a gente tem que levantar, temos que estar com as mãos limpas. E levantar as mãos santas. Limpar as mãos, pecadores. Nós precisamos lavar as mãos. O nosso serviço, toda vez que fala de mão, o nosso serviço não pode ser um serviço de obrigação, tem que ser um prazer. Ah, então porque eu não tenho prazer, eu não vou fazer. Não, faça até que você tenha prazer. Porque é uma questão de disciplinar, irmão. Tudo começa com uma ação, transforma-se em um hábito e finalmente nós escalamos até a cultura. E a cultura fala de culto, de cultivo. Da mesma raiz da palavra, cultivar, culturar, cultuar e cultivar. Tudo vem de culto. Então, nós precisamos reaprender e reeducar isso, né? Lavar as mãos e trabalhar o problema mais grave que eu considero nesses últimos dias: duplo ânimo. Duplo ânimo. Ai, hoje eu estou feliz, estou bem, daqui a pouco estou mal. Está mal. Está mal. Está repreendido em nome de Jesus, irmão.
Irmãos, pelo amor de Deus, acho que a gente seria crente melhor se a gente estivesse em um país perseguido, né? Pelo jeito. Talvez seríamos mais crente, porque, irmãos, nossos irmãos estão passando maus bocados por aí. Na Nigéria, Sudão do Sul. Rapaz, ali na janela 10x40, ali naquela parte Europa, Ásia e África, norte da África, que a gente chama de janela 10x40, que pega alguns países ali majoritariamente muçulmanos, nossos irmãos estão vendo seus filhos sendo assassinados, famílias inteiras queimadas dentro de uma vala, eles tocam fogo e eles tentando sair. Quem tenta sair daquele buraco, eles dão um tiro. Isso não vende, irmãos. Mas nós deveríamos estar aqui para orar por eles, né? Para orar, para fortalecer. Porque eu fico pensando, será que se nós estivéssemos na situação dos nossos irmãos, nós estaríamos segurando a nossa fé? Sendo que não ser queimado ou não ser assassinado está na distância de falar, não, eu não creio em Jesus? Só essa palavrinha, Jesus entende. Nossa fé está muito trabalhada para afrouxar. E nós temos que ser mais firmes. Então, cuidado com o duplo ânimo. Não deixe isso crescer dentro de você. Seja um homem, uma mulher de um só ânimo. Não, eu só tenho uma solução. Eu só tenho um lugar. Eu só tenho um sentido. Eu só estou olhando para esse lugar. Não existe outra opção. Irmãos, acaba com o plano B na sua vida. Olha para esse irmão e fala, para de fazer plano B. Para de fazer plano B. Plano B é o clara evidência que você não tem fé. Se Deus não fizer isso, eu vou fazer isso. É colocando Deus contra a parede. Se Deus não fizer isso, eu vou fazer isso e isso. Aí Deus fala assim, tá bom, a partir de agora, aquilo que eu estava planejando em fazer, eu já não vou fazer. Por quê? É uma oração cheia de soberba. E Deus resiste soberba. Senhor, fala para mim qual é o roteiro que você tem para minha vida. Irmãos, nós só somos atores aqui. Temos que cumprir o roteiro. Ah, mas eu morro no final. Você não manda. Ai, não tem aquele filme que você assiste. Não acredito que o protagonista morreu. Quem manda ali é o diretor, amigo. Coloca isso na sua cabeça. Mas olha, você pode morrer em grande. Você pode morrer como Estevão. Você pode morrer como Pedro. Você pode morrer como o próprio Tiago. Você pode morrer, irmãos. Mas também você pode ser um protagonista que vai morrer na ilha de Pátimo, de velhice. Mas quem decide isso não é a gente, irmão. A gente tem que estar preparado emocionalmente para poder viver uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo e parar de ficar forçando porta que Deus não abriu e nem são portas para nós. Cuidado. E purificai os corações. Então, limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purifique o coração. E ele deixa bem claro que a questão do duplo ânimo é uma questão de coração sujo. O que está sujando seu coração para o seu ânimo ficar assim duplo? É uma questão do coração. Por isso que não é à toa que em Provérbios fala mais de uma vez que é para a gente, sobretudo que você deve guardar, guarda o teu, porque dele procede saídas da vida. Toda a vida que você está vivendo agora saiu do coração, ou todo desastre também. Então, do coração ferve boas palavras. Salmo 37. O meu coração ferve de boas palavras. Ou seja, se o coração está bom, o que vai fazer ferver são boas palavras. E aí ele fala, minha língua é como a pena de um hábil escritor. Só que eu já vejo também corações que fervem de mágoa e de ódio, fala muitas coisas que não deveria e colhe os frutos daquilo.
aí não gosta, né? Colheita maldita. E não estou falando de filme de terror, irmão. Estou falando de plantar uma voz, né? E essa voz devolver para você aquilo que você falou. Então, agora, para a gente lembrar e a gente orar, graça para os humildes, resistência para os soberbos. A sujeição é o que faz você resistir ao diabo. Sem sujeição não há resistência. O diabo só foge de quem se sujeita, não de quem resiste. Porque um monte de gente resiste e fala, tá repreendido, mas não tem raízes de sujeição. Fala para você se achegar a Deus, para de correr de Deus. Eu sei que quando você se aproxima de Deus, Deus fala bem assim, para com isso, Alessandro, deixa isso, Ana Júlia, tá de brincadeira, Jojo? Por isso que às vezes a gente evita de chegar perto de Deus. Porque Deus começa a falar, a coisa está errada. Depois, limpa as mãos, pecadores, e você de duplo ânimo, cuida do seu coração. Cuidado com o que está havendo aí dentro. O que você está deixando crescer aí? Essa erva daninha vai te matar. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter nessa manhã. É sobre isso que eu vou orar agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos na sua palavra e as suas promessas são fiéis e verdadeiras. E a nossa intenção aqui é que o Senhor possa nos encher de autoridade e que o espírito da profecia, de revelação, possa completar a obra, Senhor, nos nossos corações nessa manhã. Nós estamos aqui para se sujeitar. Nós queremos nos sujeitar à sua palavra, nos sujeitar ao governo do Espírito. Nós queremos ter a mente de Cristo, Senhor. Queremos pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pedimos perdão por todas as vezes que nós deixamos com que as nossas mãos se sujassem. Mas hoje nós queremos levantar as mãos limpas e apresentar ao Senhor um coração puro, um coração lavado, remido. Pai, nós pedimos, Pai, que esse ânimo, Senhor, que tem sido dobre, seja, Senhor, convertido em um só ânimo, um só Espírito, um só Senhor, que uma só mente, Senhor, que os nossos corações sejam totalmente, Senhor, voltados para Ti. Oramos também, Pai, para que a soberba não seja o veneno que contamina a nossa relação, mas que o Senhor possa nos dar graça por causa da humildade que a gente todo dia, Senhor, procura encontrar através do exemplo do Seu Filho. Nós oramos para que em qualquer lugar que nós estivermos hoje, Senhor, nós possamos ser um instrumento de Deus no ambiente que a gente está. Nós oramos, agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém.